Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui neste momento do nosso encontro semanal para gravar a live, para buscar a presença de Deus para nossas vidas, para meditar na palavra do Senhor e que Deus possa abençoar grandemente a vida de nossos amados irmãos que vão estar ouvindo, que vão ouvir depois, vão assistir depois, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra muito linda, uma palavra de muito poder, de conforto, de graça de Deus para nossas vidas, que ela vem ter como título o abraço que encerrou anos de luto, que ela se encontra em Gênesis, no capítulo 46, a partir sobre o verso 29, só o verso 29, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e, apresentando-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, sobre a tua direção, da tua palavra, Pai querido, nós queremos entender, Senhor, para que nós possa guardar no nosso coração, na nossa alma, Senhor amado, essa palavra, que ela vem para nos fortalecer, para nos consolar, Senhor, neste momento, muitas vezes, aonde existe, Pai querido, muitas pessoas passando por um vale de sofrimento, de lágrimas, de angústia e de dor. Mas a palavra hoje vai nos falar do consolo de Deus para esta família de Jacó, quando encontrou seu filho José, o qual ele considerava morto, mas encontrou vivo, porque assim o Senhor o preservou. Que o Deus da nossa fé, que o Deus dos céus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, preserve a nossa família em pé, a nossa família viva na presença do Senhor, e que as bênçãos do Senhor venham sobre cada um de nós. É o que eu te peço, meu Deus, e assim eu abençoo a cada um no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então essa palavra, ela vem nos dizer que José aprontou-se seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, né? E em Gósen, e assim que se apresentou diante dele, lançou-se a seu pescoço e chorou amargamente. Que alegria! Podemos imaginar o coração desse pai, que quando ele encontrou o filho, quando ele abraçou o filho, que ele considerava morto, que guardou luto por muito tempo, e de repente ele encontra vivo seu filho. E a alegria desse filho, porque por um longo tempo também não podia ver seu pai, abraçá-lo, estava distante em terras estranhas. Mas o nosso Deus aproximou de volta os dois, a família, os filhos e os irmãos. Durante muitos anos, Jacó acreditou que José havia morrido, porém estava vivo no Egito e havia sido levantado por Deus para administrar mantimentos durante uma grande fome. Além de tudo, aquele jovem que foram vendidos pelos seus irmãos, rejeitados pelos seus irmãos, que eles não reconheciam, não dava valor nenhum para o seu irmão. Eles deportaram ele, venderam, eles foram para o Egito. E Deus pega toda a nossa maldição, né? Quando nós cremos em Deus, tudo aquilo que lançam contra nós, ele transforma em bênção. Assim ele fez com José, né? E quando José revelou a sua identidade aos irmãos, decidiu perdoá-lo. Ele tinha um coração brando, ele tinha um coração sincero, um coração puro, né? Então ele decidiu não se vingar dos seus irmãos. Poderia, num contexto, quem sabe, normal aí do mundo, no momento desse, aplicar seria uma vingança, mas ele decidiu perdoá-los e mandou buscar seu pai, as mulheres e as crianças e tudo o que possuía.
O encontro, o abraço que encerrou anos de luto. Quando José abraçou Jacó, aquele encontro carregava anos de saudade, lágrimas, silêncio. Eu não sei quanto tempo você está, quem sabe, num cativeiro, distante daquele sonho que você tanto sonhou para a sua vida. Ou talvez distante de um familiar, distante daquele propósito que você sempre almejou para a sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas se você crer, se você tiver fé, tenha certeza que Deus, que não dorme, que vê todas as coisas, vai preparar novamente este dia de você encontrar novamente o teu caminho, a tua direção em Deus, e as coisas vão fluir conforme os sonhos que tu tens sonhado e que Deus tem projetado no seu coração. Assim foi com José, né? O pai que havia chorado por um filho que julgava morto, agora o recebia vivo diante dos seus olhos. Aleluia! Às vezes muita coisa que se perderam. Nós não podemos pautar a nossa vida olhando o passado, mas avançando para as coisas futuras, presente, né? Porque aquele que vive de passado, meus queridos, ele se machuca, ele chora 2 vezes, é sofrer 2 vezes. Temos que olhar para frente, olhar para um futuro brilhante que Deus está preparando, assim como ele fez com José, com essa família de Jacó, que nessa época já estava sendo chamado por Israel. José não recebeu seu pai apenas como emoção, ele acolheu com responsabilidade. Deus, que é nosso pai. Nós podemos andar distante dele por muito tempo. Nós podemos andar triando caminhos completamente opostos dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor Deus nos resgata, porque ele é nosso pai. E ele vela por nós, ele nos cuida. E ele ainda nos cuida, e ele ainda nos protege. Ele tem compromisso com nós, porque somos seus filhos, que às vezes se perdemos, mas ele nos perdoa, nos abraça e nos concede a sua bênção novamente. Ele nos acolhe com muito amor, com muita responsabilidade. Aleluia. E prepara um lugar assim como José preparou, um lugar adequado e cuidou para que nada faltasse durante a fome. Qual é a tua fome? Eu creio que não é fome literal, física. Talvez seja uma fome espiritual. E sabe quem que vai saciar nossa fome? Jesus Cristo, através do seu amor, da sua graça. Glória a Deus. José também perdoou seus irmãos que o haviam vendido. Não chamou o mal de bem e nem fingiu que o passado nunca existiu, mas recusou sua autoridade como instrumento de vingança. Ele poderia ter se vingado, mas ele não quis. Ele enterrou o passado. Ele chamou seus irmãos para uma novidade de vida. E assim o Senhor Deus nos chama nesta noite, para que nós possamos viver em novidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nunca foi conduzido pela pressão das multidões, pelas provações do adversário. Jesus nunca deixou ser pressionado. Ele fazia porque ele nos amava. Ele abençoava, ele curava, ele operou maravilhas, porque ele é Deus e nos ama. Amém? Mas ele não consentiu ser pressionado por ninguém. Porque não é na pressão, é por amor, é por entrega, é por fidelidade, é por sujeição a Deus. Que o Senhor Deus nos acolhe novamente e nos abençoa. Glória a Deus. A seguir, Cristo também é aprender essa maturidade, não devolver a ofensa com ofensa e permitir que o Espírito Santo governe nossos sentimentos e relacionamento. José podia ser um rapaz frustrado, uma pessoa frustrada, porque ele foi rejeitado pelos irmãos, foi excluído da família e viveu longos anos, talvez até sem saber notícia da sua família, dos seus irmãos. Mas Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. E
E eles se encontraram novamente. E Jesus sabia quando falar, quando se retirar, quando confrontar e quando silenciar e quando demonstrar compaixão. José que também demonstrou compaixão pela sua família. Quem sabe o seu coração lembrava, né, do que fizeram para ele. Mas ele aprendeu com Jesus que quando lhe ferir uma face, ofereça a outra também. Aleluia. Então, aqui, as suas decisões estavam sempre alinhadas com a vontade do Pai. Que as nossas decisões, meus queridos, possam estar sempre alinhadas com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Cristo recebeu pecadores e abriu para eles um caminho de reconciliação. Que também nós amadurecemos o suficiente para não destruir por impulso aquilo que Deus ainda deseja restaurar. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Depois Deus levantou ele como um grande líder naquela terra distante, no Egito. Deus preparou o encontro com seu pai, o luto acabou, o luto encerrou. Amém? Mas José amadureceu o suficiente para não destruir por vingança, por impulso, aquilo que Deus desejava reconstruir, restaurar na vida dele. Que assim seja conosco. Assim seja, meu amado irmão, com você, comigo, para todo aquele que vai ouvir essa live. Amém? Então, que nós possamos ter no nosso coração que o abraço que encerrou anos de luto, o encontro de Israel, de Jacó, Israel, com o seu filho José no Egito. Que nós possa também, não importa quanto tempo estamos longe do Senhor, mas que nesta noite o Espírito Santo quer te abraçar. Você, a sua casa, a sua família. Um abraço de bênção, um abraço de graça, um abraço de perdão. E que Deus possa encontrar você com o coração aberto para que Ele possa adentrar e possa fazer morada e possa trazer bênção dos céus para a sua vida e para a sua família. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor amado. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, todo o irmão, a irmã, o amigo que vai estar assistindo essa live. Que o Senhor possa repreender todo o mal, que o Senhor possa abraçá-lo novamente com o calor santo do Senhor e que essa pessoa seja restaurada, seja fortalecida e seja agraciada pelo teu poder, pela tua bênção, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Quero mandar um abraço aqui para a irmã